Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Joia. Para você, mais uma gravação maravilhosa do Pod Doutor, o melhor podcast em saúde do Brasil. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre boas, nem sempre checadas. O nosso propósito é levar para você informação checada, informação boa. Para isso, siga-nos nas redes sociais, se inscreva no YouTube. E como a gente faz isso? Através de autoridades nas áreas de saúde que a gente traz aqui. Hoje a gente tem a honra de receber a doutora Camila Kober, médica cirurgiã vascular, cirurgiã endovascular, chefe do serviço de residência no Hospital Lefort, nessa mesma área. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Camila. Uma honra tê-la aqui. Eu que agradeço, gente. Eu acho importante esse link com as pessoas para falar sobre saúde, né? Para se tornar de um modo profilático, ou seja, para evitar consequências piores. Então, acho esse tipo de informação é muito importante. Sensacional. É muito legal. Bacana. Seja bem-vindo novamente, Obrigada. doutora. Hoje falaremos aqui sobre diabetes e as possíveis complicações, principalmente o pé diabético. Isso. Esse termo que acaba sendo comum no linguajar, pé diabético, qual é o mistério? O que tem por trás disso? O pé diabético é uma complicação... Peraí, é pé ou é pré? Pé. Pezinho. É o pé lá de baixo. Pezinho, é. Não é pré-diabético, Não, tá? é o pé. O diabetes, ele leva, ao longo do tempo, algumas alterações importantes, né? Que podem ter consequências. Uma delas é o pé diabético. O que é o pé diabético? É aquele pé do paciente que é diabético que, com o tempo de aumento do açúcar no sangue, pode fazer ferida. E essas feridas podem levar à amputação, se não reconhecidas de forma adequada e não tratadas de forma precoce. Então é uma doença que a taxa de amputação no Brasil vem aumentado muito. E uma doença comum no país. O diabetes. No país ou no mundo? No mundo. E é uma doença que eu falo sempre para meus pacientinhos, né? Quem é diabético pode e deve ter uma vida normal, saudável, alimentação saudável, exames de rotina, tudo. Então é importante a gente saber, se não tratar, o que pode acontecer. E pelo pé diabético ser uma consequência grave, que é a amputação, eu acho importante todo mundo saber sobre. Ter conhecimento, reconhecer, né, o pé diabético. E quando a gente fala diabetes, para você de casa, não é só comer açúcar. Quando a gente fala diabetes, muitas vezes acomete ou direciona diretamente açúcar. Não. Mas não. Não, às vezes a gente... Um copo de cerveja, ele vira açúcar. Um pãozinho, aquele pãozinho da manhã que você come, 2 fatiazinhas, vira açúcar. Então seria uma vida, uma mudança do estilo de vida, uma vida saudável, onde todo mundo, não só o diabético, deveria ter. Então é você ter uma vida regrada, porque a alteração de açúcar no sangue vem de diversas formas, né? Algumas pessoas desenvolvem na infância, outros Isso na seria fase uma pergunta. Tem pessoas predispostas a desenvolver diabetes? A gente tem 2 tipos de diabetes. O diabetes que você nasce, né, que você é jovem e tem o diabetes, que as consequências são uma vida todinha, com alteração de glicemia, e o diabetes que você adquire quando você é mais velho. Então diabetes não é só... Tem alguma coisa ligada a carboidrato, diabetes? Sim, o carboidrato vira açúcar. Você come um pão, ele vira açúcar. Quando ele quebra, né, dentro do intestino, o estômago, ele quebra-se em partículas e vira açúcar. E entra no sangue como açúcar. Até uma fruta, Moisés. Uma fruta. Tudo em excesso, né? Esse carboidrato pode dar um aumento dessa glicemia, então, e repetindo esse padrão durante muito tempo, vai ter relações com outras situações, como resistência à insulina, falência de pâncreas, etc., vai te levar a um diagnóstico de diabetes. São inúmeras coisas, obesidade, sedentarismo, a idade, o fator hereditário, sim. Mas mesmo a má alimentação não é só porque come doce, ou porque está relacionado a tudo, né, Camila? Então, é um conjunto, exatamente. né? Então, comer muito arroz, muito feijão, tanto faz. Tudo. A questão é a quantidade, nesse caso que nós estamos falando, né? Então, Excessos somado a sedentarismo, obesidade. Isso. E eles todos somados aí é um veneno, né? Tabagismo. Então, aí a partir do momento, então, Camila, que você tem um diagnóstico de diabetes, tá? Que no caso nós estamos falando do diabetes tipo 2, né? Que é aquele diabetes que se desenvolve já na fase adulta. Antes da gente chegar lá no pé diabético, né? Qual que é importante para aquele paciente controlar? Como que ele vai poder, na sua opinião, como que ele vai se prevenir, né? Como que ele usa a informação para isso? Tá.
Uma coisa que eu falo para os meus pacientinhos, cuidem dos seus pés como você cuida das suas mãos, tá? E tem um problema muito grave no diabetes avançado, que é a retinopatia. O diabético, ele não enxerga direito. Então, ele não consegue enxergar o pé, né? De alguma forma, ele precisa de forma sistemática ter o pé visto. Se ele não enxerga, tem a esposa, o filho, o amigo para olhar na hora do banho. Então, eu sempre falo, olhar o pé embaixo, porque o diabetes, ele, depois de um tempo, ele também tem alteração da sensibilidade do pé. Então, além dele não enxergar, ele não sente. Então, você tem um combo muito perigoso. Como assim? Se ele se machucar, por exemplo, ele não sente ele o pé. pode não sentir Pode aquela não sentir o ferida. pé. Mas só no pé ou outras regiões? Normalmente é periférico, né? No pé. Então, ele tem Pode piorar, pode mas piorar. começa no Começa pé. pelo pé. Se ele pisar num preguinho, Não, por teve exemplo, um paciente meu ele que pode não sentir. foi para um cruzeiro, pisou numa taxinha, diabético, ele numa taxinha e não sentiu. E passou a viagem, o pé machucado, não sentiu. Quando ele foi ver, já estava super infectado. Porque não sente e não vê, não enxerga Não de tem forma dor. adequada, não tem dor. Então, a dor é uma defesa da gente. Se a gente colocar a mão numa panela quente, a gente tira, porque a gente sente. Então, o pé que não sente, se ele pisa em alguma coisa, machuca, ele não vai sentir. Então, aquilo vai infectando, vai piorando e ele não sente. E quando vai ver, ou porque tá cheirando forte, a infecção já tá grave. Nossa, que cheiro é esse? Aí você vai olhar, o pé dele já tá com pus, com secreção, com área de tecido morto, que a gente chama de necrose. Então, já tá avançado. Então, é uma condição grave que tem que ser sistematizada. Então, quando você... E fora que o diabético, ele é considerado um arteriopata. O que é isso? É um doente das artérias. É isso que eu ia perguntar agora. Porque para quem tá ouvindo, tá falando aqui com a doutora Camila, que é cirurgia vascular, ou seja, cuida das artérias, das veias, né, de todo o sistema aí circulatório. E o que nós estamos falando de diabetes? Né? Porque quem trata de diabetes não é endócrino? É o endócrino, então, sim. Mas por que a vascular entra nesse circuito? Explica pra gente onde que tá esse link, por favor. Quando você é diagnosticado como diabético, a gente já considera que as suas artérias estão doentes. É um arteriopata. Do corpo inteiro. Do corpo inteiro. Parte Isso é cardiológica. Muito importante. O diabético, ele infarta sem dor. Porque ele infarta, ele não sente. Entende? Então... Espera aí, só recapitular. O infarto no diabético é diferente de uma pessoa comum? Ele pode infartar sem sentir dor. Então, você precisa abraçar o seu médico. Infartar sem sentir dor. Sem sentir dor. É exatamente isso. Você infarta sem sentir dor. Não é uma hipérbole isso. Tem um infarto e não sente não nada. Sente dor. Então, é uma condição que precisa andar abraçado com o médico. Com o médico do rim, o médico do olho, o vascular, o cardiologista. Então, é um combo. O endocrinologista, né? Então, o que acontece? Quando você tem o diabetes, com esse tempo de exposição, você vai deixando as suas artérias doentes. Elas vão ficando com plaquinhas e elas vão fechando. Quem leva o oxigênio e os nutrientes para manter um pé legal é a artéria. Quando você tem elas fechadas, não chega. Então, quando você se machuca, o que acontece numa pessoa normal? Machucou, sem o diabetes, né? Machucou o pé. Aí o sangue vai lá para baixo, consegue limpar, joga o antibiótico, limpa de forma adequada e cicatriza. O diabético não tem isso. Então, o diabético, o machucado tá lá, só que o sangue não chega de forma adequada, porque as artérias são doentes. E o pé já tá longe também. O pé já tá longe. Já é periferia. E aí o sangue não consegue chegar de forma adequada, o antibiótico não chega de forma adequada. E aí você tem uma aceleração da sua infecção e o antibiótico não chega de forma certa. Então, é uma briga desigual. Se a gente consegue evitar ou diminuir o risco de você ter uma ferida, o sapato adequado, que a gente chama de sapato sem costura, e cuidar das artérias, né? A minha parte é o cuidar das artérias, a gente estudar as artérias. Ai, doutor, eu tenho dor para caminhar, então vamos ver se a sua artéria é doente. Né? Eu sou diabético e tenho dificuldade de caminhar, vamos olhar, vamos ver. Ah, então a sua artéria é doente, tem um fechamento importante da sua artéria. Então vamos fazer o seguinte, antes do senhor ter uma ferida, vamos melhorar a sua circulação. Aí a minha especialidade é endovascular. A gente faz o cateterismo, coloca balão, estente. O que é o cateterismo? O cateterismo é a cirurgia ouvindo. minimamente invasiva. Então, o que a gente faz? Então, a perna está doente. A perna está doente. Uma das pernas, por exemplo. Às vezes pode ser as duas, até porque como diabetes é sistêmico, né?
Então, Normalmente tem a perna em lesão em geralmente espelho, a gente bilateral. fala. Isso. Mas então, para você falar aí que você estava falando do stent, do cuidado endovascular, é uma cirurgia, então o sangue não está chegando Não tá mais chegando no abaixo pé, do joelho, abaixo vamos do supor. joelho. Pronto. Tem solução. Tem. Por que aconteceu isso? Não cuidou do diabetes, Não cuidou. descuidou, não usou remédio direito, Comeu não de fez forma dieta, adequada, não fez exercício físico, exatamente. e deixou a glicemia alta e vai tendo lesões nas artérias, como Isso. a doutora Camila falou, vão fazendo plaquinhas, até uma hora que não é que vai obstruir 100%, mas já vai dar sintomas antes disso, e essa hora ela procura a doutora Camila. E esses sintomas, quais são antes de chegar no É a stent? claudicação. Isso, Como isso é que a importante, gente, antes da como gente chegar que lá na... O paciente fala assim, doutora, eu andava 4 quarteirões, aí eu tinha que parar para melhorar minha dor. Agora eu ando 2 quarteirões, que são 200 metros, né? A gente coloca como quarteirão para facilitar. Sim. Então o que acontece? O paciente ele anda, dói, ele para, melhora. Isso é uma claudicação. Por quê? Quando você anda, você demanda oxigênio, demanda os nutrientes para a circulação. E não tem. Aí a perna... Não tem porque está Não entupido. tem porque está entupido. A perna dói. É como se fosse um mini infarto, entende? Falta o oxigênio. Então ele sente incômodo. Aí ele para, você diminui a demanda, você diminui a exigência de circulação, porque você está parado, aí você melhora. Aí você continua a andar, acontece de novo. E quanto mais obstruída a artéria, menor a distância que ele caminha. Quanto mais inclinado, menor a distância que ele caminha. Então, ele chega falando, e doutora, dói, minha perna dói, ela formiga, ela dói, ela tá gelada. Eu ia perguntar isso, formigamento, se tem alguma coisa. Formigamento. Sentir perna pesada. A perna pesada, normalmente, é a parte venosa. Aquela sensação de peso. É diferente a queixa da artéria e da veia. A veia é a sensação de peso, é a perna em queimação. Aquela sensação que a perna pesa 300 quilos. Isso é mais de varizes. Isso vai aumentando, aí incha. Que aí nem tem sempre a ver com diabetes, mas também tem relação com essa questão da circulação. Aí é outro episódio, que já tivemos também, né? A artéria, ela é aquela dor forte, aguda, que deixa a sua perna pálida, branca e com alteração de temperatura. Formigamento também. Formigamento. O paciente, ele fala, ele refere, eu não consigo andar mais longas distâncias. E considerando que essa paciente, ela não está se cuidando, porque para chegar aí ela não se cuidou, essa situação toda também ela é progressiva, né? Que nem você falou. 4 quarteirões, depois 3, depois 2. E outra coisa, adorei o mini infarto. E o mini infarto. Adorei a sua palavra. É um mini infarto. Você sente... Explicou bem, né? Você demanda oxigênio? Tem. E aí você tem os pacientinhos que eles têm dor de repouso. Que é o estágio que ele não consegue caminhar. Então você chega às vezes, o paciente com isquemia crítica, ele tá com a perna pendente no leito, porque aí a perna para baixo, o sangue chega melhor. Entende? Pouco que chega, consegue chegar. Então o paciente ele fica com a perna pendente. Isso já é um paciente muito avançado. Isso na perna toda ou na panturrilha? Porque eu já ouvi falar que a panturrilha é como se fosse um segundo coração. É, para circulação. Porque quando você pisa, você contrai a artéria, a veia e você tem a circulação. Mas isso para a veia, né? Quando você pisa, ela contrai e o sangue sobe. A artéria, ela vem de cima para baixo. E a panturrilha também é a mesma coisa, mas aí é de veia também. De veia também. E aí, o que é a endovascular, né? Então, o pacientinho chega pra gente, ele fala, olha, doutora, eu não consigo... Com essa história de claudicação, né? A gente pede um ultrassom. O ultrassom é um exame indolor, um exame que você passa aqui. O ultrassom é aquele que passa o gelzinho e ele consegue... Não é invasivo. Não é invasivo. Ele é rápido, não precisa internar. Então, aí você consegue enxergar... Barato comparado com os outros o que há em medicina. não tem... Contraste, né? Faz o exame e você vê uma alteração da sua artéria, que é compatível com a clínica com que o paciente te conta. Vamos programar o que a gente vai fazer. O que a endovascular ela pode te propiciar? É o cateterismo. O que é o cateterismo? É o mesmo cateterismo do coração, que você faz o furinho na artéria, só que você não vai ver o coração, você vai ver as pernas. Então, quando você faz uma arteriografia, quando você vai estudar as artérias da perna, ele vai te mostrar aonde está a lesão. A gravidade, a repercussão que aquilo tem, né? Se você chega sangue no pé, se não chega, essa lesão é pequena, são alguns fatores que a gente enxerga. E se dá para tratar via endovascular. Porque a endovascular, ela é minimamente invasiva, porque você fica pouco tempo internado, chance de sangramento menor, de infecção menor, então tem como a gente consertar, né? Resolver. A gente vai, angioplasta, o que é isso? Abrir com balão, se precisar colocar um stent. Isso tudo é a cirurgia endovascular. A cirurgia endovascular. É a cirurgia endovascular.
Então, é a cirurgia minimamente invasiva, feita, quando possível, Claro. para correção e revascularização da perna. Corta bem menos que uma cirurgia convencional. Não, só furo. O risco também é menor, tempo de internação menor, Sim. recuperação melhor, Muito com mais menos dor. Exato. Então, mais uma vez, um avanço tecnológico aí que todo mundo que deve ser oferecido para todo o paciente quando possível. Quando Depois a possível. gente fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre Exato. SUS, etc. Isso é um outro assunto. E essa técnica endovascular, ela já é Já é difundida. consagrada há muito Já é tempo. difundida. Já a gente tem... a gente não precisa mais... A gente não dá ponto. A gente tem até sistemas que fecham a artéria. Você faz a sua cirurgia, você coloca o sistema, ele fecha a artéria. Não precisa dar ponto, não precisa comprimir, nada disso. E aí você Fenomenal. consegue, através da cirurgia endovascular, passar um stent, Um balão. E o balãozinho, como é que é o balãozinho? E qual a diferença do stent e balão? Isso, O balão, isso, normalmente, exatamente. ele vem antes do stent, né? Às vezes a gente não precisa pôr o stent. O balão é um balãozinho mesmo. É um balão que você coloca, passa um fio, se você consegue atravessar a lesão, aí você tem um fechamento da sua artéria. Esse balão, ele quebra as placas. Então, ele abre a artéria. E aí você consegue ver o fluxo do... É absurdo, é muito bonito. Como se fosse um rotorrouter. Eu amo. E tem um rotorrouter da vascular. A gente tem alguns sistemas de quebra das placas que você coloca dentro da artéria. Tem algumas empresas que tem, é maravilhoso. Mas isso é recente. É Quer média. dizer, Assim, tem alguns... quantos anos? Uns... Mais de 10? Não. Não, então, porque eu saí da faculdade sem saber se eu ia Não, ficar assustado agora. Não. Se eu tinha faltado na aula ou se é recente. Não. Ou os dois. Não, tem sim, tem o rotorrouter de artéria e de veia. É fenomenal. Que não é o rotorrouter, mas é uma coisa Sim, bem sim, parecida. é o desentupidor de ralo. Eu explico pro paciente assim, olha, é o Claro. rotorrouter. Então você passa o fio, passa o rotorrouter, aí você faz a imagem. Inclusive, existe ultrassom intravascular. Eu trabalho com ultrassom dentro da artéria. Intravascular? Eu trabalho com... É maravilhoso, né? Assim, eu sou apaixonada, juro. Tem vezes que eu termino de operar, eu olho, eu fico tipo uma meia hora olhando as imagens, assim. Eu sou extremamente apaixonada pela endovascular, é maravilhoso. E aí você passa um ultrassom dentro da artéria. Então, vamos lá. Passei o balão, aí você fica com aquela dúvida. Você joga... Nem contraste a gente precisa usar mais. A gente pode usar o CO2 no lugar do contraste. Para o paciente que tem problema renal, que não pode usar o contraste. É maravilhoso. E aí você olha e fala... Aí você passa o ultrassom dentro da artéria. Aí você consegue enxergar o fluxo e se tem ou não ainda um fechamento importante. Se tiver, você Porque o balão já pode ter ter resolvido. resolvido. Você não obrigatoriamente, quando você faz uma angioplastia, você põe stent. Sem o rotorrouter ainda. O balão sem o rotorrouter já consegue resolver. Você tem o rotorrouter como um fator a mais, né? Você pode usar o balão, pode usar ele associado. E quando você tem uma lesão importante, tem balão com droga, que tem um balão que você angioplasta e ele é embebido numa droga. E essa droga vai na parede da artéria e diminui o risco dela refechar. Diminui a hiperplasia, o fechamento, novamente. Aumenta a patência. O que é isso? Aumenta o tempo dessa artéria aberta. Doutora, nessa artéria, o que está fechando ela ou entupindo... Na artéria cálcio, com gordura, são placas. A gente tem placas que são só de cálcio, que são as placas mais homogêneas, e placa com gordura. Então, o paciente também pergunta, coitado, né? Mas qual que é a diferença? Qual que é mais grave da placa de cálcio ou de gordura, ou tanto faz? Depende, né? Placa com gordura na carótida, ela emboliza para a cabeça. Porque ela é uma placa heterogênea. Mole. Exato. Esse é o nome que usa, placa mole. Ela emboliza. E a calcificada, ela já é mais... E a calcificada, ela é mais estável. E entende? no coração, por exemplo, que o pessoal também às vezes tem... Também. Mesma coisa. É a mesma calcificada coisa. É menos grave. Depende do tempo que ela está ocluindo, né? Se ela for uma placa 90%, sua cálcio ela é grave. Independente da... Mas a placa mole, por exemplo, de carótida é muito grave. Porque ela emboliza, joga ela pra cima e faz AVC. Nesse processo do balão, do rotorrouter ou do stent, a artéria tem que estar entupida o quê? 50%? Mais que isso? Mais que 50%. Mais que 50%. 60%, 70%. Aí já diminui o fluxo sanguíneo absurdamente. Mas tem que ter sintoma também. Tem que ter sintoma também. E a gente pede pro pacientinho arteriopata, né? Ele fazer caminhadas programadas, né? Uma das partes do tratamento, além de medicação, né? Quando não chega nos 50%, por exemplo, né? Você tá falando isso antes de operar? Antes de operar. Você fazer caminhada. Tem uma outra possibilidade. Você faz a caminhada, não dos 70%, né? Claro, quando ele é claro. A gente pede para que ele faça a caminhada programada. 45 minutos, 3 vezes ao dia. Então, assim, às vezes ele não consegue por conta da claudicação. Aí ele vai no reloginho. Caminhei 5 minutos, então faltam 40.
Ah, caminhei mais 10. 45 na soma. Na então. soma. Ele pode descansar o quanto ele quiser. E isso é interessante, que você vê que ao longo da caminhada ele consegue melhorar a distância dele. Doutor, agora eu tô conseguindo caminhar 15 minutos, aí depois só eu paro. Mas pelo aumento do fluxo sanguíneo na artéria, lá embaixo, na perna, é capaz de Você melhora as diminuir? colaterais. Não, porque quando você tem um fechamento da artéria, você tem uma rede de colaterais. O que é isso? São as pequenas artérias que elas começam a se fortalecer para fazer uma ponte. Então você tem um entupimento. A artéria daqui vem para a artéria daqui de baixo. Como se fosse um atalho. Um mas atalho. É, ele vai circulando pelas bordas. Que inteligente É isso no muito. corpo. E quando você faz a caminhada, você fortalece essas colaterais. Porque o seu corpo sabe que falta mais oxigênio lá. Exatamente. E ele fala, cria preciso um achar um novo. caminho. Exatamente. Ele faz- cria um novo, não. Ele Cria? fortalece Ele aquelas fortalece aquelas pequenas arterinhas que já pequenininhas. existiam, elas ficam maiores. É a rede de colaterais, as artérias colaterais. Então, pro diabético, é importantíssimo a caminhada. Muito, muito. E aí esse cidadão que era elegível a uma cirurgia, ele pode resolver apenas Ele pode não ter sintoma, aí você põe na maneira- balança. se vai Sim, operar ou não. exatamente. Porque continua obstruído, mas Exatamente. sintomas não tem Depende, mais. porque aí o paciente tem um monte de outras comorbidades, né? Então a gente Claro. consegue. O paciente muito grave, a gente tem que sempre saber. Na verdade, eu falo que o melhor cirurgião é aquele que sabe quando não indicar. Sem dúvida, que opera, sabe quando Você O Dr. tem que saber. Sidney fala direto isso. A gente sempre fala isso. Quando você não operar. Entende? Então, quando você consegue ser o minimamente invasivo, é melhor pro doente. E qual que é o limite, o mínimo que tem que ter de calibre numa artéria? Quais artérias você consegue fazer cirurgia endovascular até? Todas. Todas? Até o pé, até o arco plantar. Pergunta sim. burra minha, né? Não. Mas a gente tem algumas condições que a gente precisa fiquei ter. pensando- Não, mas tem algumas. Mas era pra fazer essa pergunta mesmo que eu Não, queria. mas é verdade. A gente tem algumas condições que eu preciso ter. Por exemplo, o pezinho tem que encher. Sim. Senão a gente pode entupir o stent. Então tem algumas coisas que você precisa. Com o passar. Então esses equipamentos conseguem chegar lá até a Chega. artéria pediosa. Chega. Chega. Chega, é lindo. Mas, peraí, vamos lá. O balão, o rotorúter e o stent. Até agora estava passando o balão. É. O balão ínfala. O balão, a gente coloca ele na área da lesão, a gente insufla ele com insuflador. A gente insufla e ele quebra as placas. E aí você olha na hora, é muito bonito. É muito lindo, Júlio. É lindo. É lindo. Você vê o sangue não passava, ele passa. Às vezes ele passa meio torto, E né? você já Porque- sabe isso na hora da cirurgia. Na hora. Aí você faz Entendeu, a imagem de Moisés? Com a controle. câmera lá. Isso. No monitor. Sim. Como funciona? Não é como a videolaparoscopia, né? Não é uma Uma câmera. visão direta. É um monitor. Eu jogo o contraste ou o CO2 e eu enxergo na tela o que tá acontecendo. Porque tudo tá no meu cateter. Tudo na virilha. Tudo que eu faço começa pela virilha. Inicialmente, entende? A gente tá sempre pela virilha. Então a gente consegue enxergar no monitor o que a gente tá trabalhando. Então a gente começa a ver o sangue passar. Aí você fala, conseguimos, abriu. Abriu o suficiente? Vamos passar um balão um pouco maior. Ou vamos usar um balão com droga. E aí fala, não, passamos o ultrassom intravascular, ou então pela imagem, é melhor a gente colocar um stent. Aí você coloca. É lindo. O que é o stent? Ele... É uma malha. Normalmente é um tubo, tá? Aramado. Ou Como se com fosse uma paninho. mola. Com uma ou com paninho, revestido de paninho, ou não. É o stent revestido e o não revestido. Tem as suas inúmeras indicações. E aí ele vem dentro de um sistema que parece uma canetinha Bic. Ele vem lá dentro, fechadinho. Aí você tá olhando. A gente vai colocando na virilha e olhando no monitor. Quando a gente Em chega... tempo real. Em tempo real. Quando você chega no lugar adequado, tá aí, dá pra fazer, aí você usa o sistema de liberação, que existem inúmeros, você libera o stent, ele abre dentro da artéria e você consegue enxergar em tempo real. E aí você vê o sangue passando. Consegue colocar um stent lá na artéria pediosa, se precisar? Não. Aí não. Infrapatelar, o stent infrapatelar, ele é muito discutível. O stent vai só até o joelho, do joelho pra Acima baixo. sempre Acima do stent, joelho, a né? gente Do joelho acima pra da baixo, área da aí dobra. muda. Assim, óbvio que tem as suas né, Indicações. né? Mas não, se você puder não colocar, existem os stents lá pra baixo. Mas o balão você consegue. Balão Porque você vai estar lá embaixo. Pelo que eu entendi, o stent é do joelho pra cima. Do A joelho pra indicação baixo? Do joelho pra baixo, balão e balão com droga. Por que se ele faz o mesmo serviço? Porque o deságue, entende? A artéria é muito pequenininha e você tem que ter um deságue adequado. E a chance de entupir, de ocluir o stent da baixa do joelho é muito grande. Entende? Você vê que você colocando isso, e até mesmo para baixo da dobra do joelho. Tem uns stents que eles são
dedicados a esse território, tá? Que se você tiver uma lesão importante abaixo do joelho, você pode colocar o stent. O melhor seria não, né? Mas se você tiver uma dissecção, se você tiver uma obstrução importante antes das artérias de perna, você pode usar. Não é o que é o ideal, não é o melhor dos cenários, tá? É, porque nós estamos falando da lesão, na verdade, no momento, pela uma obstrução, no caso, né? Aí, às vezes, um aneurisma, talvez mude a história. O aneurisma de poplítea, que é da artéria poplítea... Isso, aquela hora que eu estava te falando sobre aquele foi um aneurisma. caso, foi o aneurisma. O aneurisma de poplítea, a gente usa o stent revestido. É um caso bem grave. O que é o aneurisma de poplítea? Ele é a artéria, ela fica flácida, então ela fica com a parede aumentada. Como uma bexiga, quando você insufla a bexiga, que ela fica fina e mole, a artéria acontece a mesma coisa. E o sangue é feito para passar de forma linear. Quando você tem uma placa, quando você tem uma alteração da parede, ele muda, ele fica mais grosso e ele faz coágulo. E esse coágulo gruda na parede do aneurisma. E o sangue é de cima para baixo, e o que ele faz? Ele joga o coágulo lá para baixo. E aí ele entope as artérias da perna. Dali para baixo entope tudo. Aí, e além de que poder romper, por exemplo. Pode romper, trauma, exatamente. Então aí o stent daí é o indicado mesmo sendo... Sim, não. Aí o stent revestido você vai até onde tem a doença, você tem que tratar, não tem jeito. Por que o revestido? Porque você cria uma nova parede, então você não tem comunicação com o coágulo e fica preso. Por isso, revestido com paninho. Não é difícil explicar para quem tá ouvindo, mas é fazer um novo encanamento ali. Exato. Você recria uma parede, você faz uma nova parede. Porque exatamente. A volta do cano tava dilatada, cheio de coágulo. Com coágulo, tem que sumir do circuito, entendeu? Exatamente. Mas aí que não tem nada a ver com diabetes. Quer dizer, tem e não tem, porque tudo que tem cirurgia mexeu e é diabético complica por outros motivos, de cicatrização. Tal. Pelo que eu tô entendendo, depois dessa cirurgia, a pessoa praticamente consegue... A vida muda no instalo. Se tiver uma alteração de qualidade, de estilo de vida, sim. Se tiver tratando o diabetes, parar sem de dúvida. fumar, cessação do tabagismo. Mas, por exemplo, a dor que ela tinha depois disso melhora 90%. Melhora porque aí você tem Mas sangue. aí tem que... É um estímulo para poder melhorar os hábitos. Não, é obrigatório. Se continuar fumando e continuar com a glicemia alterada, em algum tempo... vai voltar a ter mesmas lesões. Existem doenças que são dependentes do cigarro única e exclusivamente. Que a oclusão das artérias é por conta do cigarro. A trombangite, por exemplo. O paciente só vai ter o fechamento da artéria porque ele fuma. Entende? Então, é uma condição sine qua non. Não pode fumar. E isso é uma dificuldade muito grande que a gente tem, né? Porque às vezes o paciente é um senhorzinho de 90 anos que fuma a vida inteira e que, de repente, de um dia para o outro, vem uma mulher pra ele e fala, parou o cigarro, senão você vai morrer. Entende? Senão você vai perder sua perna. E a gente nunca acha que vai acontecer. Agora eu já tô andando, eu tô indo super bem, não tenho mais dor, eu vou fumar um cigarrinho. Mas não, ele é um veneno. Vai acontecer. Cigarro é uma tragédia em qualquer situação. Cigarro é uma coisa que foi introduzida e continua na sociedade. Eu, sinceramente, não sei como. Não há dose segura. É um veneno. Um veneno, como disse o seu colega vascular, também Vinícius aqui quando esteve com a gente. É uma tragédia. É uma tragédia. Não tem nem... É indiscutível, né? E aí, às vezes, o paciente ele é obediente, né? Aí ele faz as coisas bonitinhas e vive a vida inteira. Lindo e maravilhoso com as duas pernas andando. No caso do pé diabético, então, a pessoa, quando teve um trauma, ou um corte... Esse procedimento ainda é possível? Sim. Pra você Depende do estágio. O paciente, não, sempre. Por exemplo, o paciente chega pra mim, eu faço a retaguarda de alguns hospitais, né? A emergência vascular de alguns hospitais. O paciente chegou com o pé diabético, é importantíssimo você entender qual a condição da artéria dele. Ele tem algum fechamento ou não tem? É apenas infeccioso, entende? Às vezes ele só toca uma infecção, mas as artérias dele estão ok. Aí você tem que tratar a ferida e a infecção com antibiótico. Que no diabético a infecção já é um pouco mais... exatamente. Tem uma dificuldade de tratar, mas aí ainda não é uma coisa vascular... Porque o antibiótico, o remédio, a medicação não chega até lá. Se você tem um pé diabético que não tem uma condição de arteriopata, não é doente da artéria, o antibiótico vai chegar numa boa, você vai tratar o pé. Você vai tratar a infecção com antibiótico e os curativos, que a gente tem inúmeros curativos moderníssimos que fazem pé diabético. Aí você descobriu que ele tem uma alteração de circulação, tá? Então você aí vai foi pra doutora Camila. Aí veio pra mim. Por enquanto, nós estávamos na doutora Camila. Não, o pé diabético veio pra mim. Já tava com meu, CD. É meu. Sim, é meu. Me dá, é meu. O pé diabético é meu. Aí eu preciso tratá-lo com os curativos que a gente faz.
Mas se ele tiver juntamente a artéria alterada, aí a gente vai ter que tratar também. Por quê? Falando de evolução não boa, né? Pode ser que ele perca o pé. E para eu entender até onde ele vai perder esse pé, eu tenho que entender até onde ele tem circulação. Você entende? Então não adianta a gente fazer uma cirurgia higiênica num paciente que não tem artéria. Entende? Porque se eu só limpar o curativo, o pezinho dele, isso não vai evoluir bem. Porque a artéria já tá tampada. Entupida. Então eu Não vai preciso adiantar. tratar. É obrigatório melhorar a E acho que irrigação. também quem ouve, acho que é difícil para quem não é médico também entender por que não. Não dá para usar esse stent numa obstrução de 100%. Dá. Não, então. Uma oclusão dá. Mas qual o momento que você fala, não, agora tem que amputar? Né? Acho que esse é difícil de entender. É isso que eu quero, Né? tô esperando chegar. Então, eu Exatamente. sabia que você ia falar isso. Porque pra quem não é médico, fala, ué, dá pra tratar uma obstrução de 100%? Tem o rotorrouter, tem o stent, tem o balão. Por que amputa? A Como você amputação- explicaria isso para nós, leigos? Quando é muito... É o que a gente estava conversando, né? É um cenário muito ruim. Então, são vários fatores, né? Sempre a gente... Eu tô falando dos meus pacientes, tá? Claro. Sempre a gente tem que tentar melhorar a irrigação. Mas, o que ocorre? Como ele falou, o diabético, ao fator ter infecção no diabético, às vezes a infecção dele piora de um dia para o outro absurdamente. E aí eu não tenho tempo hábil para isso. E ele morre de infecção. Caso você não... Se você não Resolva. amputar. Porque pode generalizar. Não, aí Isso. faz uma sepse, faz uma infecção generalizada. Então, é muito importante se ter a consciência de que a gente consegue sim ter inúmeras coisas para se fazer desde que eu tenha um paciente estável. O que é o estável? Tá conversando comigo, tá entendendo, a família tá lá, ele não está morrendo de infecção. Porque a partir do momento que o pé está sendo um risco de vida para o meu paciente, a gente prioriza sempre o paciente. Não tem um antibiótico de aplicação local? Mas não é a gente usa de local e sistêmico, né? Só que não adianta. É. Não adianta, porque ele precisa ter, é todo um combo, entende? Não adianta eu jogar antibiótico no pé dele, porque aquilo não vai fazer efeito. Porque os bichinhos estão se multiplicando. O sangue leva oxigênio, o sangue leva o antibiótico, o sangue leva os Faz tudo nutrientes, isso faz a funcionar. cicatrização. Até chegar nessa infecção, quanto tempo de um pé machucado? Depende. Mas é uma boa pergunta essa, hein? Depende. A gente tem paciente que evolui muito bem. Então, começa até com uma ferida. A taxa de amputação da nossa equipe é muito pequena. A gente tem uma taxa de amputação muito baixa, tá? Seria quanto? 5%? 10%? A menos. A gente tem muitas coisas hoje em dia, né? A medicina te proporciona, não a nossa equipe, a medicina Sim. proporciona muitas coisas pra gente. recursos Muitos novos. recursos. Muitos, assim, muitos. Só que nem sempre a gente vence, né? É uma guerra que nem sempre a gente... O diabético é muito sofrido. Tudo. A defesa dele, o sistema imunológico dele... vamos pensar sem antibiótico, tá? Quando você pega uma infecção de garganta, às vezes você... eu tava com infecção, melhorei. O diabético já é mais difícil. O sistema imunológico dele é diferente. Ele é prejudicado. Uma vida inteira. Então, para ele conseguir melhorar um pé diabético com uma infecção... E o que eu falo sempre para os meus residentes é abrir o curativo e olhar todos os dias. E de preferência a mesma pessoa olhando. Por quê? Uma pequena mudança, ele pode evoluir mal muito rápido. E aí você tem que resolver. Aí não dá tempo de angioplastar, não dá tempo de nada. Mas vamos lá, a pessoa cortou o pé no dia 1º de um mês. Aí como ele não sentiu dor, passou o dia 2, passou o dia 3, passou o dia 4. Quantos dias até ele ir pro hospital e falar, o que é isso no meu pé? Não tem uma data. Cortou o pé, se diz machucou o pé. Machucou o pé, exatamente. Se tiver, tem pacientinho que a infecção é menos grave, então ele chega a dar tempo da gente fazer. 10 dias depois. Tem outros pacientes que não. Não, mas não dá pra machucar o pé e não ir no hospital no mesmo dia. É que ele às vezes não vê. É isso. Sim, eu sei. Mas como você falou no começo, Camila, informação é tudo. Quem tem diabetes e começa a perceber que não tá mais sentindo, porque isso a própria pessoa consegue Sim. fazer. Passa lá o dedo, espeta um garfo, um palito, pontudo. Ele não sabe nem se tá pra cima ou pra baixo. Mas pelo menos a sensibilidade de dor, ele mesmo tem que saber que ele perdeu uma hora. Mas num caso, por exemplo, uma pessoa não faz esse cuidado ou com um parceiro ou sozinho. Não, mas tem que fazer. Tem que ter um parceiro que todo dia vai olhar. Uma esposa, um filho, que uma vez por dia, como você falou, no banho, na cama, na hora de colocar o sapato, tem que olhar. Mas se alguém não fizer, quantos dias a pessoa
para chegar com o pé infeccioso e fazer um caso de amputação? Ai, depende. Cada porque pessoa vai reagir cada de um pessoa. jeito, Tem né? gente que. É o que eu falo. Às vezes você tem. Quando eu vou operar um paciente, né? Você tem duas pessoas com a mesma doença, com o mesmo médico que vai operar, e eles evoluem de forma diferente. Entende? Que é tudo muito pessoal, sabe? Vai depender do quadro de saúde dele. Se Do tem... quadro de Sim, saúde, sim. se ele tem junto, se ele fuma, se não fuma, se é arteriopata, se não é arteriopata, se ele é obeso, se não é obeso, se tem dislipidemia, se não Se tem. é Então são sedentário, se é sedentário ou não. depende de muitas coisas. Mas num quadro geral que a gente pode falar, olha, machucou o pé em 7 dias ou um mês. Não, um mês já não dá. Esquece. Um mês. É isso que eu tô tentando. É o mais chegar. rápido possível. O Mas mais rápido possível. Uma semana, é uma, digamos menos. que é um machucado realmente real, uma lesão com corte, com corpo estranho, é uma urgência. É uma urgência. Numa urgência você tem aí dias para resolver nessa situação no máximo. É uma urgência. Não é uma emergência, porque não vai perder aquele 24 pé horas. nesse negócio, mas é uma urgência. Sim. Precisa resolver logo. Mas chegou pra doutora Camila e então a primeira coisa a ser feita é olhar o corte. A gente vai examinar, viu que tem um corte, a quantidade de secreção, se tá vermelho, se não tá. Se ele tem crepitação, sabe aqueles plásticos bolha? Isso é infecção grave. É uma infecção por anaeróbio. Ele libera gás. Isso é muito grave. Isso e uma indicação de amputação imediata. É a necrose gasosa. É a infecção de um pé diabético. Isso é amputação Então o estágio passou imediato. tanto que já tem que amputar. Você pôs a mão, você viu que tá crepitando, é amputação. Isso aí não dá tempo. Isso é um caso que não dá tempo de você ver, olhar e entrar. Não, é que morre. Mas vamos lá, tá no dedinho do pé. Esse tipo de exemplo, até onde que amputa? Aí a gente vai ver a circulação do paciente. Ultrassom. Mas foi uma boa pergunta também. Nosso assunto é pé diabético. É. Nem sempre amputa o pé inteiro. Nem sempre amputa, não. Explica isso que a gente não falou sobre isso ainda. Então, você tem o dedão do pé. Aí você vê que ele tá infectado, e você tem uma circulação boa, é o dedão. Existe muito, E já vi só o casos, dedão. eu amputo o dedão, depois vai outro dedo, depois vai outro dedo. Porque a circulação não é adequada. Para evitar isso, a gente precisa entender a circulação. Porque a gente evita ou diminui o risco disso acontecer. O que é isso? A infecção vai passando de um lado pro outro? Não, porque evolui a doença, entende? O pé tá comprometido, mas o dedão é a ponta do iceberg, entende? Então você tem uma artéria daqui da coxa doente. Não adianta a gente limpar o dedão, porque isso vai piorar. Daí ele vai piorando e a circulação dele só vai até a coxa. Então ele só vai ter uma cicatrização adequada na coxa. Aí poderia ter, nesse caso, o balão não entra? O balão ou a A gente roto-ruta? pode tentar. Se o paciente estiver estável, se o paciente tiver condições cirúrgicas, a gente... Com certeza. E deve ser algo corriqueiro, né? Deve acontecer. Ou não mais acontece? Não mais. Não mais. O cenário... Não mais. O cenário mudou bastante. Tem ainda, né? É uma doença que... Por isso que a gente fala que a medicina preventiva, né? Isso mudou o cenário do mundo, a medicina preventiva. Mudou e vem mudando E ainda, vem por mudando. exemplo, esse podcast que, na realidade... É a medicina preventiva. O Hora e Doutor, melhor podcast de saúde do Brasil, traz para pessoas essa medicina informação preventiva. e salva vidas. A gente Salva teve aqui exato. vários recortes que bateram 1 milhão e mais de 1 milhão de views. Imagina quantas pessoas ouviram você aquilo salva? e falaram, não posso fazer isso, preciso Exatamente. procurar ajuda. Poxa, vou olhar meu pé todo dia. Isso é importante pra caramba. Eu tenho uma tia diabética, vou falar pra ela, vou compartilhar isso com ela, né? Doutora Camila à disposição também para atender e outros vasculares também. O que não pode é negligenciar. Não. O que não pode é deixar passar. Saúde é custoso, tem que cuidar, tem que se informar. O começo de tudo é informação. Concordo. Né? Se você cuidar direitinho da diabetes, não vai chegar no problema vascular. Claro que não existe medicina, mas Você diminui o risco, diminui absurdamente. absurdamente. A gente falou em corte, mas tem algum outro tipo de lesão? Se a pessoa torcer o dedo, quebrar o pé... Quebrar o pé nem tanto, mas... Tem aquelas infecções de fungo, micose no meio do dedo. Micose pode causar amputação? Opa! Na verdade, o mais comum que a gente vê não é traumático, né? Não é furou o pé. É infecção fúngica. É o pacientinho que tá com que o dedo fica molhadinho, aí ele faz micose no meio do dedo, aí aquela micose faz uma infecção. E nem coceira ele sente mais? Agora é uma pergunta não sei, minha não, mesmo. não, quando você pega o paciente com uma alteração de sensibilidade importante, você testa a propriocepção, né? Você fala ali, fecha o olho, seu dedo tá pra cima ou pra baixo, a gente não sabe.
E agora, pra cima ou pra baixo? Ele não sabe, ele perde completamente a sensibilidade do pé. Ele consegue caminhar, deambular, né? Porque não é a sensibilidade que faz isso. Mas, porque às vezes o paciente fala assim, mas doutora, vai amputar? Mas o meu pé, eu tô sentindo ele, eu consigo mexer. Não é um fator de indicação mexer ou não o pé, entende? Que às vezes o pacientinho, coitado, ele não entende. Fala, mas doutora, tá vendo? Ó, ele tá vivo o meu pé. Mas às vezes o pé mata. Então, é importantíssimo. Então a micose, isso é importante, aquela micose No meio do interdigital no meio dos isso. dedos, de quem às vezes está deixando o pé úmido, tomando banho em qualquer lugar, sem colocar chinelo, Eu aquela falo- bobagem de dividir, usar banheiros que não sejam limpos, pode levar grosseiramente até a amputação do seu pé, Pode, se você, por exemplo, for um diabético. pode. Olha que informação Eu importante. falo para os pacientinhos, eles lavam o pé, sequem o pé e álcool 70% no meio dos dedos, porque ele evapora água, ele tira a umidade. Igual faz com o nenê. Sim. Quando você tem um nenenzinho pequenininho, você lava, aí você põe um alquinho no meio do dedo com cotonete, porque evapora a E água. leva água junto. Você já recomenda isso para todos os seus Sim. pacientinhos de pé diabético? Nunca Não não foram amputados, nada, mas já Cortar, sim. Cortar a unha, tem que com eles muito cortam, cuidado. cortam, às vezes tira bifinho do lado. Uma unha que você vai fazer de forma inadequada, uma cutícula que você tire, que vira uma feridinha, acabou. Quem tem pé diabético tem que tomar cuidado com o pé de Quem cura. tem diabetes. Muito sim. Quem tem Cuidado. diabetes. Aí eu falo pra eles, não corta a unha. Porque às vezes você corta, você faz aquele... e puxa. Pronto. Aí você já pode fazer uma feridinha do lado. E pode ser uma pequena ferida. Porque e não ela vai evolui sentir muito. também. Não vai sentir. Nem na hora de puxar, nem na hora Não. dela piorar. Às vezes ele sente, puxa. Ai, e vai... Ah, uma feridinha aí, vai daqui a pouco isso fica grande. E aí vira um... Porque daí vai na umidade, favorece fungo, favorece outras infecções. E dali vem um pequeno abscesso pro dedo, que vai pro antepé, Isso mesmo. que vai pro pé. E aí chega naquela condição de uma necrose gasosa, que aí é tarde demais. Porque se uma bactériazinha daquela infecção ultrapassar o seu pé, sair do seu pé e cair na sua corrente sanguínea, do resto do corpo, você já pode desenvolver uma sepse, que é Uma infecção no corpo todo. gravíssimo, não só no uma das E maiores mata. causas de morte pé. E mata. do ser humano adulto disparado, né? Na UTI é a maior E causa mata. de morte. Mata e mata rápido, né? Mata rápido e não dá tempo de fazer nada, porque daí aí já se imagina um antibiótico não fazia efeito nem no pé, né? Então Imagina o corpo todo. o corpo todo acaba fazendo efeito, mas aí acaba tendo que amputar e já tá com sepse, aí complica ainda mais aquele quadro. O cenário já fica era pior. grave. Exato. Já foi falado alguns cuidados, mas a gente pode falar todos ou quase todos os cuidados no pé para deixar para o pessoal de casa um recado bem O sapato bem adequado. objetivo. importante e objetivo. Vamos lá. Existe Recados, doutora Camila, pé orientações, diabético. doutora Camila, resumo, pé diabético. Não cortar a unha, lixar a unha, manter o pezinho sempre seco, olhar os pés, sempre falo. Os seus pés têm que ser o cristal. Olhar como olha, cuida dos pés como cuida das mãos. Lixar, né? Não cortar unha. Sapato sem costura. Existem alguns sapatos que são por diabético, né? Que a costura às vezes machuca o pé e ele também não vê. Não andar descalço. Manter olhando os pés sempre. Controle do diabetes, o controle da obesidade, o controle da hipertensão, o controle do tabagismo, a cessação do tabagismo, tá? E olhar o pé. Sempre. Manter hidratado, porque às vezes o que acontece? O pezinho fica seco. Quando você tem uma doença arterial, a pele muda, né? Porque não tem a irrigação que deveria ter. Então a pele é mais seca. Então a hidratação do pé e da perna é muito importante. Existem alguns cremes, como creme de ureia, que ele hidrata bastante. Então que você mantenha o seu pé limpo e hidratado. Não pode estar molhado. Limpo, seco e hidratado sempre. Sensacional. Moisés, aprendeu bastante? Obrigado, doutora. Aprendi Imagina. bastante também, espero que você tenha aprendido. Informação é um diamante na prevenção de saúde. Pode, doutor, siga, compartilhe, espalhe saúde. Super, doutora Camila, Obrigada. mensagem final que você deixaria para os nossos ouvintes, a quem nos acompanha. Que é importante a medicina preventiva e para cuidar dos pezinhos como cuida das mãos. Sempre olhar. Se não for você, que você peça para alguém olhar todos os dias o seu pé.
Muito bem. Sorte dos pacientes que te tem como médica. Obrigado você aí. Obrigado, Moisés. Obrigado, pessoal. Siga-nos em todas as redes sociais. Até o próximo episódio. Pode, doutor. Obrigado a todos. Obrigado, Camila. Obrigado, Obrigada, Moisés. obrigada. Obrigado vocês todos aí que ficam aí atrás nos ajudando. Um abraço a todos. Obrigado.